Amado povo de Deus, Jesus hoje nos fala de coisas que nós compreendemos bem. E Ele usa desse conhecimento que as pessoas têm do uso bom ou ruim do dinheiro para nos falar das coisas de Deus. É impressionante, porque a primeira leitura começa falando: ai de vós, cuidado, vós que maltratais os humildes. A leitura de Amós começa denunciando, e aqui não se trata, por favor, de pensar que a Igreja Católica está sendo comunista ou socialista. Por favor, não é isso. É que Deus fez a opção preferencial pelos pobres. Não é a igreja. Se você lê o Antigo Testamento e as escolhas de nosso Senhor Jesus Cristo, com quem Ele mais se relacionava, nós saberemos que Deus escolheu os pobres, que Jesus se fazia muito solidário com aqueles que estavam passando por dificuldades financeiras, dificuldades religiosas e também com enfermidades. Por isso, volto a dizer, fiel à palavra, nós estamos no mês da Bíblia, a igreja proclama: cuidado, atenção, não maltrate os humildes e nem cause prostração dos pobres na terra. Por quê? O texto continua dizendo: vocês ficam maquinando o dia certo para entregar o trigo, diminuir as medidas. Se dizem religiosos, mas ficam maquinando em vossa cabeça como adulterar as medidas, o peso, como adulterar a balança, como dominar os pobres com dinheiro, como tentar comprar um pobre com um par de sandálias. A primeira leitura diz: o que vocês fazem é soberba, e Deus não esquecerá do que fizeram aos pobres. Então você entende que começa na primeira leitura, e um apelo, um alerta de Deus, que Jesus vai claramente dizer no Evangelho, uma consciência. Aqui ninguém está condenando os bens que você tem, o que conseguiu com o trabalho. A questão é o uso dos bens para manipular, ou o enriquecimento ilícito, adulterando balança, agiotagem, tentando deixar o outro refém economicamente. Vamos atualizar. Que alguém prospere, não há erro, mas prosperar e pagar mal os empregados, clama aos céus. Por isso o Salmo vai dizer: louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai o Senhor, porque Ele levanta da poeira o indigente, do lixo Ele tira o pobrezinho. Filhos queridos, isso na verdade é natural de Deus, que criou a todos, querer que seus filhos possam ter as condições dignas de filhos. É claro que no desenvolvimento dos talentos, vai progredir mais, mas não é justo
que seja tolhido, tirado o direito da pessoa estar bem, da pessoa poder desenvolver os seus dons. Por isso, no Evangelho, Jesus vai dizer com palavras claras: não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Não dá. Não dá para servir a Deus e servir ao dinheiro. Não dá para ser servidor dos bens materiais. Eles devem estar em nossa vida, mas não como dominos, o Senhor de nossos corações, aquele que manda nas minhas escolhas, como se fosse a única referência de eu fazer ou não fazer. E isso, meus irmãos, todos nós somos tentados. Todos nós. Sempre nós temos que ter essa frase de nosso Senhor Jesus Cristo: não podeis servir a dois senhores. Então, tomemos a decisão: Deus é o Senhor da minha vida. O dinheiro é aquilo que passa por mim, faço uso do que preciso e reparto com o que necessito. Essa é a sabedoria da luz. Eu queria aqui, é bem verdade que São Pio de Petreutina se celebra no dia 23 de setembro. Portanto, lembre-se, amanhã é de segunda que nós vamos abrir a semana preparatória. Eu sei que alguns pensavam que era no domingo, mas eu vi muita confusão, que então entendiam que neste domingo já era Santa Chagas. Não, é da segunda, dia 23, olha a providência divina, que é dia de São Pio de Petreutina. Na segunda se começa a preparação até culminar no dia 28 e dia 29. No final desta missa, eu darei a bênção com uma relíquia de São Pio de Petreutina. Aproveito para convidar, no dia 23, amanhã na segunda, nós celebrarmos juntos uma missa solene para aquele que é o grande intercessor da obra. Mas por que o senhor está trazendo? Porque eu sei que o domingo, essa missa, abrange mais pessoas. E eu queria dizer que São Pio de Petreutina passou muito dinheiro pela sua mão. Da mesma forma, São Vicente de Paulo, ele mesmo disse, vou começar por São Vicente de Paulo: na minha mão passou mais dinheiro que o ministro da França, mas eu, o dinheiro que passou, usei para os pobres e necessitados. Falemos de São Pio: não podeis servir a dois senhores. É impressionante, por mais que durante essa semana preparatória, porque tem tudo a ver, São Pio de Petreutina, e até peço desculpas, porque eu achei que ia chegar uma imagem maior, até encomendei, mas quando veio mandei de volta, não era nada de devoção. Quem sabe poderá chegar, porque estou à procura de uma imagem maior e bonita de devoção, porque às vezes quando o santo é feio não ajuda, né? É verdade, mandaram uma imagem cruz credo. Desculpe falar assim, mas eu acho que o artista ali se empolgou demais. São Pio, ele foi canonizado recentemente, no ano de 2002, por São João Paulo II. Foi beatificado em 1999. São Pio de Petreutina tem uma história lindíssima. Depois eu junto com não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele nasceu em 1887, de uma família humilde, lá da Itália. Tive o privilégio, tive o privilégio de ter ido a São Giovanni Rotondo. Inclusive de lá eu trouxe uma fita
abençoada da igreja de São Pio, quem recebeu? Muito bem, sinal que são associados. E olha, pessoas que dizem quanta graça tem recebido. Não é a fita em si, mas é a oração que segue a essa devoção. Impressionante que São Pio, eu diria que não foi eu que o escolhi, não. Foi ele que me escolheu e disse: eu quero ser protetor da obra Evangelizar. Impressionante, porque isso é muito claro dentro de mim. São Pio, e me identifiquei porque quando ele era criança, aconteceu comigo também, passou um frade na vida dele, um capuchinho. E lá quando ele era criança ele disse: eu quero ser como ele. Foi assim que houve o despertar da vida vocacional. São Pio de Petreutina, ele muito cedo acabou indo para São Giovanni Rotondo, onde ele teve os 5 estigmas. Poderei falar melhor quando celebro o dia dele. Mas as 5 chagas de Nosso Senhor por 50 anos. Percebe como São Pio de Petreutina tem tudo a ver com as santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que celebramos, preparamos-nos durante toda a semana, a começar no dia de São Pio, dia 23, culminando no final da semana, do dia 28 e dia 29, com as chagas dolorosas e gloriosas. São Pio, por 50 anos, carregou as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele as cobria, porque o Vaticano pediu que ele as cobrisse e não as mostrasse. Mas além de ser um estigmata, São Pio de Petreutina tinha muitos dons. Impressionante como São Pio foi instrumento do Espírito Santo nos dons. Ele tinha o dom da ciência, o dom carismático, ele tinha o dom de tocar nas pessoas e sabia o que lhes faltava. Como esse homem ajudou nas confissões, salvando almas, ficando 16 horas no confessionário, e quando alguém lhe omitia, ele, pelo dom do Espírito Santo, dizia: você me não contou isso, aquilo e aquilo. Se não contou é porque não se arrepende, ou se arrepende ou não há conversão. São Pio de Petreutina, quantos milagres ele não fez, mas impressionante, porque ele, tão dedicado a salvar as almas, no confessionário, rezava 14 terços, repito, corrijo, rosários, por dia. E certa vez alguém lhe perguntou: Padre Pio, o que eu faço para o meu itinerário espiritual? Reze o terço. Meus dias são poucos, as horas do dia são pouco, mas o que o Senhor faria se tivesse mais horas? Rezaria mais, principalmente o Santo Rosário. Meus irmãos, São Pio de Petreutina, e aqui Nosso Senhor que disse: não podeis servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro. Um homem que entregou sua vida, como eu digo, no confessionário, no atendimento, na orientação, mas construiu um dos melhores hospitais do mundo, até hoje. Você chega na pequena cidade de São Giovanni Rotondo e você se depara com um hospital de uma grandiosidade e tão exímio no atendimento. O que quer dizer? Esse homem canalizou toda a ajuda para fazer o bem. Você entende o que é não servir a 2 senhores, a Deus e ao dinheiro? É servir a Deus e o dinheiro que se aproxima ser revertido para o bem. Filhos queridos, tem mais.
servir a Deus. São Pio servia a Deus na Santa Missa, era um serviço. Não se trata aqui de dizer que ele demorava 3, 4 horas, não era falando, era contemplando a Eucaristia. Mas também não é para nós um testemunho para a nossa vida, quando às vezes banalizamos as nossas missas, sem fervor, sem estado de graça, se banalizamos as Eucaristias que recebemos, ou banalizamos a próprio ser igreja, ser cristão, ser católico. Acredito que São Pio de Pietrelcina não é só um grande intercessor na obra, e mas é para nós um exemplo de profundo serviço a Deus. Bom, eu sou suspeito, quanto mais leio, mais me apaixono por esse intercessor, e não por acaso nós cantaremos de pós-comunhão, Fica Senhor comigo, que é uma das belíssimas orações que São Pio fez, eu tive o privilégio de gravar. Mas uma coisa a mais, a segunda leitura, e aqui fecho a reflexão. A segunda leitura nos diz: façam orações, súplicas, ação de graças para todos os homens. Rezem pelos que governem, a fim de que possam levar uma vida tranquila, serena, de piedade e dignidade. Isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Será que hoje a liturgia não nos coloca nesse espírito de valorizar uma entrega total a Deus, mas a exemplo de tantos que eu disse, mas principalmente da Sagrada Escritura, por uma vida de intensa oração, súplica e louvores, nos dedicarmos a Deus e ao próximo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos filhos, vamos ficar em pé.